Tão bom estar com vocês mais uma tarde. Você que nos acompanha pela Rádio Excelsior de Comunicação, AM 840, obrigado por nos escutar mais uma tarde. Seja bem-vindo. E você também que nos acompanha pelo YouTube da nossa querida Arquidiocese de São Salvador da Bahia, seja também muito bem-vindo. Vocês já me conhecem, mais do que conhecido, eu me chamo Paulo Ricardo. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Pablo Lacerda e hoje estamos aqui para mais um Papo com Seminarista. Essa conversa interativa, essa conversa descontraída, trazendo toda semana um convidado novo. Nos acompanhe sempre através da nossa arquidiocese, deixe seu comentário, seu like. Estamos crescendo muito, viu? O episódio com a irmã Violeta bateu uma quantidade de visualizações sucesso. Muito grande. Que bom que você está nos assistindo. Hoje no Papo com Seminarista tem uma pessoa que vai ficar muito alegre. Dona Neide. Dona Neide sempre me falava: Pablo, traz esse convidado que eu gosto muito, essa pessoa é incrível. Um abraço, Dona Neide. Um abraço, Dona Neide, nossa colaboradora lá do nosso seminário. Um abraço para toda a paróquia de Mussurunga, toda a galera ali da paróquia São João Evangelista. Olha, quase eu erro o nome da paróquia. Mas, sem mais delongas, queremos chamar hoje o convidado do Papo com Seminarista. Hoje estamos com ele. O nosso concluinte, Lucas Almeida, seminarista da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Seja bem-vindo, meu irmão, ao Papo com Seminarista. Obrigado, Pablo. Obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui no Papo com Seminarista, esse programa, esse podcast, essa novidade que a nossa igreja particular tem, através do nosso seminário, claro, através da Rede Excelsior de Comunicação. É uma alegria, uma honra estar aqui. Tenho acompanhado a irmã Violeta, o cardeal já esteve no Papo com Seminarista, Verdade. Tanta gente importante, tanta gente boa, catequistas, outros seminaristas, então padres. Então, para mim é uma honra estar aqui para conversar um pouco, partilhar um pouco sobre a nossa vida. Verdade, que bom, Lucas. Olha, Lucas acompanha o Papo com Seminarista e você ainda não. Acessa aí, viu? Olha. Vou fazer só a passagem. Tá muito amostradinho. Lucas, é um prazer imenso assim ter você. Sei que está terminando esse processo formativo. Nós sempre iniciamos com uma pergunta que virou um chavão aqui nosso. Que é nossa. Quem é Lucas? Pronto. De onde vem Lucas? Esse aqui é Herbene, se acaba com essa pergunta. Um abraço, Herbene Emily, do tribunal. Pronto. Quem sou eu? Essa pergunta é uma pergunta psicológica, mas existencial de modo geral, né? Quem sou eu? Podemos dizer, eu sou Lucas Almeida, claro. Me chamo Lucas Almeida, né? Sou seminarista atualmente, estou como seminarista. Sou cristão católico, venho de uma família católica. Tenho por mãe Analice, por pai Manuel e por irmão Emanuel, né? Sou um cristão filho de Deus que me sinto muito abençoado, né? Por ter sido chamado, por ter sido escolhido e por ter sido acompanhado por Deus a todo momento, né? Também sou natural de Cruz das Almas, né? Minha terra de paixão, inclusive não sei se alguém de Cruz das Almas está acompanhando, mas se estiver acompanhando, deixo o meu abraço aos cruzalmenses. Ali, ó, manda um beijo para eles. Ó, um beijo pro pessoal de Cruz das Almas. Sou cruzalmense com muito orgulho. Minha família toda é de lá. Só que eu nasci em Cruz das Almas e vim imediatamente para Salvador, né? E aí eu sou lá de Itapuã, né? Passar uma tarde em Itapuã. Já passei várias tardes em Itapuã, né? Então, sou de lá, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, porque desde cedo foi ali que minha família se instalou. Inicialmente em São Cristóvão, depois nós fomos para Itapuã. Mas a gente vai falando disso um pouco mais para frente também, vocês vão me conhecer. O Papo com Seminarista com certeza chega lá em Cruz das Almas, porque no sábado agora à tarde termina ali o feijãozinho ali, agora é a hora de descansar. Mas ali a pessoa não vai dormir. Nossos ouvintes são bem assíduos, estão ali nos escutando ali na Rádio Excelsior, também estão nos assistindo através do YouTube. Sim. E esse Papo com Seminarista é interessante porque já tem até fora do país. Fora do país, fora do estado, o Brasil todo já está ligado. Ó, recebi mensagem de Recife. Foi mesmo, um abraço para o pessoal, os parentes de Andréia que nos escutam. Recebi mensagem de Aracaju. Uma prima, Lene. Então, um abraço para você, minha prima, Lene. E teve uma outra cidade também, do interior de
Meu Deus. Esqueceu. Tô na dúvida se é Paraíba ou se é Fortaleza. Mas foi um desses interiores, assim, daqui do Nordeste. Então, só para dizer que o nosso papo com o seminarista já tá assim, badalado. Glória a Deus. É verdade, Lucas. Lucas, você saiu de Cruz das Almas, ficou em Itapuã ali. Sempre quis ser padre? Sempre teve essa vontade de querer ser padre desde novinho? Porque nós entrevistamos já outras pessoas. Padre Danilo, na semana passada, ele falava que ele foi coroinha. E ali sempre tem aquela coisa, a coroinha vai ser padre. Sim. Você também foi assim? Olha, minha história vocacional, né? Porque a gente toca nesse ponto, que na verdade a história vocacional da nada mais é do que a história da própria vida, vista na ótica do próprio Senhor que chama, né? É a própria vida, a história vocacional é a própria vida. Mas antes disso, eu gostaria de deixar um abraço para dona Neide, porque antes de vir para aqui, realmente eu passei lá no setor dela, no seminário, e ela perguntou, já foi entrevistado? Olha. Então, dona Neide, um abraço, viu? Deus te abençoe muito. Mas voltando à história vocacional. Então, assim, eu identifico, na verdade, hoje eu identifico assim, né? Minha história vocacional muito com a história vocacional de Jeremias. Porque Jeremias, ele foi chamado desde o ventre materno. Mas ele só veio ter consciência disso depois que ele ficou maduro. E por que eu digo isso? Porque foi depois que eu entrei num seminário que minha mãe um dia falou comigo. Ela partilhando sobre a vida, né? Ela falou assim, eu sabia que porque eu tenho um irmão, como eu falei no início, algum dos dois não seria meu, seria de Deus. Ela falou isso pra mim. Ela falou assim, mas eu achei que era o seu irmão, não era você. Né? Emanuel. Emanuel, ela achou que era Emanuel. E aí, engraçado, porque assim, ela teve a intuição materna de que um dos filhos dela seria chamado, né? Mas assim, eu não recordo o dia, o momento que eu me senti chamado por Deus. Mas eu só sei dizer que eu sempre me senti assim. Sempre dizia, desde a infância, que eu queria ser padre. Sem entender, claro, o que era ser padre, porque assim, basicamente, quando a gente é criança, ser padre é aquele que reza a missa. Mas nada que isso. A gente não entende a dinâmica pastoral de um padre, as outras questões dos sacramentos, o acompanhamento com o povo, porque a gente é muito criança, a gente não vê essa realidade, né? A gente só vai para a missa, catequese e tudo. Então, a gente entendia assim. Então, eu sempre falei que queria ser padre, né? E assim, aí eu tive uma grande incentivadora, que foi minha avó, né? Minha avó, já falecida, faleceu em 2011, e ela foi minha grande incentivadora vocacional, assim, sabe? De vida eclesial. Minha família toda sempre foi católica. Mas minha avó era muito piedosa, muito, muito. Uma santa em vida, eu posso dizer, eu conheci uma santa viva, assim, minha avó. Então, assim, ela me traz grandes recordações e me impulsiona a continuar nesse caminho de busca pelo Senhor, né? Então, ela foi uma grande promotora vocacional, né? Então, não só promotora vocacional para ser padre, mas promotora da minha vida, no sentido de dizer assim, siga o caminho de Deus, siga esse caminho de retidão, de coragem, de virtude, né? Então, falar de minha avó me emociona um pouco também, porque ela realmente marcou minha vida, marcou minha história, sabe? Então, minha história vocacional vai por aí. Aí, o que acontece? Fui crescendo, fui para catequese, fiz primeira etapa da catequese em São Cristóvão, né? Com minha catequista Ronilda, lembro dela, foi professora um abraço, de banco também. Ronilda. Ronilda de São Cristóvão, catequista, foi minha professora de banco. Um abraço também, viu? Deus te abençoe muito. Obrigado por tudo que a senhora me ensinou. Vão ter muitos abraços. E Lucas conhece muita gente. Então, a vida da gente é assim. Aí eu fiz a primeira etapa lá, né? E depois a gente se mudou para Itapuã. Aí eu lembro, teve a questão de transferência para ir para lá, para Itapuã. Fiz a segunda etapa, fiz a primeira Eucaristia. Na primeira Eucaristia, surgiu a vontade de continuar, porque assim, terminava a primeira Eucaristia, às vezes muitos saíam da igreja, né? Eu queria continuar na igreja. E aí eu fiz um grupo de perseverança, né? E tive uma outra catequista, e no grupo de perseverança ela perguntou um dia, olha, a paróquia está precisando de coroinhas, não tem alguém aqui que queria ser coroinha? Eu falei, eu quero ser coroinha. Aí pronto, passei a ser acompanhado por Padre Lafayette, que na época era vigário lá da paróquia. Então também quero deixar um abraço para o Padre Lafayette, que era vigário de Itapuã na época, e me acompanhou, né? Temos grandes recordações. Então, ali eu comecei a ser coroinha. Quando eu comecei a ser coroinha e tudo, eu lembro um dia, Dom Geraldo, eu acho que ele já era bispo emérito daqui, arcebispo emérito, ou ele ainda estava como o arcebispo de Salvador.
Mas ele foi lá na paróquia fazer alguma celebração. E aí, Padre Ademilton era o meu pároco, também um abraço para ele, registrar aqui um abraço para Ademilton. Ele era meu pároco, e aí Dom Geraldo estava lá, e Padre Ademilton fez uma seguinte pergunta. Estava falando que Salvador precisava de padres e tudo, e ele falou assim: será que tem algum desses coroinhas aqui que deseja ser padre? Eu prontamente me levantei e gritei: eu quero. Então, assim, foi um ímpeto, algo que bateu no coração e precisou de uma resposta, né? Então, assim, eu respondi. Eu lembro que Dom Geraldo ficou feliz e tudo. Dom Geraldo, para quem conheceu, sabe, Dom Geraldo era muito simples, mas um nobre. Então, o jeito que ele falava com a gente, então, tocava, falava, dava um sorriso. Dom Geraldo sempre daquele jeito, muito paciente. Então, Padre Ademilton, a partir daquele dia, ele falou, eu acho que ele pensou assim, né? Eu preciso acompanhar esse menino. Né? Ele tem o desejo de ser padre. E aí foi o que aconteceu. Ele foi me acompanhando. E aí eu estava no grupo de coroinhas, e aí pronto, a gente foi fazendo um acompanhamento vocacional. Depois o Padre Aylan Simões também, ele chegou para a paróquia para ser vigário, eu estava como coroinha, e Padre Ademilton confiou a Padre Aylan isso, né? Para que ele me acompanhasse também durante aquele ano, período que ele estava ali, foi um período de 1 ano. Ele me acompanhou. E assim eu fui discernindo até começar a fazer os encontros vocacionais da arquidiocese, aqui no CVDL, né, Seminário Propedêutico. E aí eu ingressei no seminário, né? Deve ter outras histórias assim, mas que a gente não lembra de tudo. Mas isso para dizer que a mão de Deus foi me guiando por onde eu não imaginava, né? Simplesmente porque um menino de lá de Cruz das Almas veio parar em Itapuã, Deus o chamou e quis que ele seguisse esse caminho. Então, esse menino cresceu, foi se desenvolvendo, percebendo o chamado de Deus, confiou nas pessoas, como jovem também Samuel confiou em Eli, para que fizesse o discernimento. E agora, esse jovem está aqui hoje testemunhando para vocês como é que essa mão de Deus vai nos guiando, né? Onde a gente nunca imaginava. É interessante que Deus vai colocando pessoas na nossa vida para nos apontar o caminho, qual o caminho a seguir. Você deu o exemplo de Samuel e Eli, tem tantos outros exemplos, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, né? Santo Agostinho, ao ouvir a voz ali de Santo Ambrósio, começa a se encantar também. E é interessante isso porque tudo isso faz parte, né, da nossa história. Deus, ele conduz, ele tem um jeito de escrever a nossa história, nos ajudar, mas também requer o nosso sim. É importante respondermos. E você foi respondendo. Entrando no seminário, quantos anos ali mais ou menos? Eu entrei no seminário com 17 anos. 17. Hoje já está 17. Hoje tem quanto? 25, 20? Eu tenho 25 anos. 25 anos, no final do seminário. Passou todo esse período de seminário. Assim, quais foram os desafios e a alegria? E eu queria saber de você, hoje, olhando para trás, o que Lucas, vendo lá atrás, assim, acha, olha, assim, observa. Poxa, valeu a pena, meu Deus, ou não? Faz essa reflexão ou não? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, sim. Uma grande descoberta que tive num seminário é a predileção de Deus por cada um de nós. Isso é interessante falar, não só por mim, mas para quem está nos escutando, você que está nos escutando. É a predileção de Deus. E aí a gente fala assim, a preferência, né? Deus prefere alguns para determinada missão. A primeira coisa que eu pensava também era assim, nossa, mas se eu sou preferido de Deus, se Deus me preferiu, significa que não preferiu a outros. E é verdade, mas em que sentido isso? No sentido de que, para esta missão, Deus te preferiu. Para outra missão, Deus preferiu a outros. Então, essa descoberta nos leva a um sentimento muito profundo. Quando você é preferido por alguém, você se sente amado por alguém. Então, é a descoberta do amor de Deus por mim, de modo essencial, de modo absoluto, de modo total. Então, Deus olhou para mim porque Ele me ama. Mas não significa que Ele olhou para mim, que me ama, que não ama os outros. Ele ama também, mas escolheu outro para cada um sua missão. Nós que estamos nesse caminho, Ele olha para nós com olhar e nos chama para esse caminho, com um privilégio. Porque Ele quer, eu não sei por que Ele me chamou, mas eu só sei que Ele me chamou. Então, o período de seminário nos leva a descobrir isso, né? Desculpa a emoção. Uma aguinha mesmo. Falar essas coisas é porque toca a vida da gente mesmo, né? É verdade. É bonito quando a gente vai escutando
Lucas fala isso, esse amor de predileção. Deus te escolheu, Deus te consagrou, tirou de um lugar e te trouxe para mais perto do seu coração, do coração de Deus. Isso que se não emocionar a gente, está no lugar errado. Exato. E aí eu fui caminhando, né? Então o seminário descobre isso, né? Nós somos amados por Deus. Padre Jailson, nosso diretor espiritual, sempre fala isso, né? Esse amor absoluto de Deus por cada um de nós. Então nós temos que ter consciência disso. E não é que ele me amava diferente há um tempo atrás, não. É que a gente vai descobrindo esse amor. Depois, o seminário traz uma coisa muito importante também. A questão da convivência. A gente aprende a ser mais humano. A gente aprende a respeitar o limite do outro. Verdade. A gente aprende a se trabalhar. E a perceber que nós não somos únicos no mundo. Mas nós devemos sempre estar em comunhão, em contato com as pessoas e buscando uma convivência melhor. Depois, uma coisa para mim fantástica, eu sempre fui um jovem apaixonado pela igreja, o seminário dá uma oportunidade de conhecimento da igreja por dentro dela. Então a gente passa a conhecer realidades que antes a gente não conhecia, congregações religiosas, padres, bispos, dioceses, realidades que a gente talvez, se estivesse lá fora, a gente não queria experimentar. Mas quando a gente entra no seminário, todo esse mundo eclesiástico nos abraça. E é um mundo muito bonito. E de muitos desafios também. Porque somos jovens chamados a seguir o Senhor. Como os apóstolos naquele momento, né, tinham jovens, já tinham apóstolos mais velhos, mas eles viviam em comunidade. E quantos conflitos eles tiveram, né? Por exemplo, eles tiveram, nós sabemos, um dos conflitos dos apóstolos é a briga pelo poder. Então eles brigavam pelo poder. E nosso Senhor Jesus Cristo vai ensinando. Não é para isso que eu chamei vocês, né? E assim é a nossa vida, por tantas outras coisas. A gente entra em conflito, que é normal, isso faz parte da vida formativa. Eu tenho uma imagem sobre a vida, né? Que eu tenho, já partilhei inclusive com o formador, com o reitor, com tudo. Para mim, a vida é sempre um processo. Nós estamos sempre peregrinando na vida. Portanto, só vamos chegar à meta um dia, mas ainda não alcançamos a meta. Estamos peregrinando nesta vida. Então, se a gente olha a vida assim, a gente não precisa desesperar. Porque hoje eu posso não estar da forma que eu queira estar, mas amanhã eu posso me esforçar mais um pouquinho para ser melhor. O seminário é isso. Essa sementeira que a gente é lançado na sementeira, que a gente precisa morrer para nós mesmos e ressuscitar para uma vida nova em Cristo. É basicamente isso. Verdade. Eu fico impressionado, Lucas, com a paciência de Deus. Porque Deus nos tira de um contexto, não porque somos melhores do que os outros. Ele sabe das nossas fragilidades, das nossas limitações, e mesmo assim Ele nos escolhe, nos chama para estar junto dEle. E isso vai percorrendo todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Se você pegar ali a experiência de Moisés, Deus sabia ali quais eram as limitações, quais eram as ambições de Moisés, e ainda assim Deus chama para guiar o seu povo. Se pegar Pedro ali no Novo Testamento com Jesus ali, sempre afoito, sempre tomando decisões equivocadas, e ali, Jesus com aquela paciência de formar. Esse tempo no seminário, eu acredito que é muito esse tempo de Jesus nos formar para sermos o padre que hoje a igreja necessita. Esse padre com um coração de pai para com o povo, um coração de filho para com o bispo e um coração de irmão para com seus irmãos de presbitério. Eu acredito também que o seminário na sua vida foi isso, ajudou nesta formação. Você agora está chegando ao final da etapa do seminário. Agora vem a expectativa. Para onde irei? Como está o coração? E assim, qual a expectativa? Como será o Padre Lucas? O que a igreja pode esperar do Padre Lucas? Talvez no próximo ano, com certeza, vai ser a ordenação, né? Vão marcar a sua ordenação. Mas o que esperar? Isso é desafiador responder. O que esperar, né? Eu acredito, eu penso muito, né? Meu maior medo hoje, assim, relacionado ao ministério, é simplesmente não querer ser um padre ruim. Ou, em outras palavras, é querer ser um padre bom, né? Como tantos que nós temos. É querer seguir o exemplo. Porque se a gente para imaginar,
é uma imagem espiritual que ajuda. Eu partilhava até com irmãos de turma ontem. Quando a gente for ordenado, nós vamos entrar em uma fileira de presbíteros. Que se a gente for olhar historicamente, vai cair em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Nós vamos entrar em uma fileira espiritual de grandes presbíteros. E aí a gente imagina São Pio, São João Maria Vianney, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, tantos santos. Padres da nossa arquidiocese também, grandes padres que aqui estiveram e têm. Verdade. Então, nós vamos entrar nessa fileira espiritual. Isso é uma carga espiritual muito positiva, mas muito forte. Então, espiritualmente falando, essa questão, o que esperar do padre é tentar ao máximo corresponder a esse sacerdócio, a esse presbítero que o Cristo quer ser, que é o Cristo Bom Pastor. Essa espiritualidade bem diocesana que deve estar impregnada na nossa consciência. Ser Cristo Bom Pastor. E o que é o Bom Pastor? É aquele que dá vida por seu povo, por suas ovelhas, né? É aquele que sai de si para doar-se ao outro. É aquele que sai de si para não pensar nas suas próprias necessidades, nos seus próprios desejos, mas para servir, para amar, para fazer com que as pessoas também tenham essa experiência que eu tive. Porque, como você falou, Pablo, coisa interessante. Muitas pessoas te ajudaram a chegar aqui. Eu preciso ser esse que ajude também a tantas pessoas a entrarem no caminho do Senhor. Então, assim, qual é o padre que eu desejo ser? O padre que conduz cada pessoa ao caminho do Senhor Jesus. Como outras pessoas, como eu falei, minha avó, minha catequista, meu pároco, etc., foram me conduzindo ao caminho do Senhor. Também eu tenho que ser esse que vai conduzindo. Então, qual o padre que eu posso ser amanhã, que eu desejo ser, posso assim dizer? Qual padre que eu desejo ser? Um bom padre, à semelhança do bom pastor, que conduz para o caminho dele, não para o meu caminho. Porque quem sou eu? Não tenho evangelho, não tenho doutrina, não tenho nada. Sou instrumento da graça, preciso conduzir as pessoas para o caminho dele, porque ele tem tudo, né? Então, essa é a figura de padre. Essa é uma coisa interessante. Uma coisa que eu gosto muito, quem nos ensinou isso foi Frei Jorge, na aula de Teologia Fundamental. A questão da metodologia de Deus. Qual é a metodologia de Deus? É a metodologia da encarnação, é encarnacional. Deus entra na história, no Antigo Testamento, os profetas, e falava através de sinais. Hoje ele falou um dia através do seu Filho, e continua a falar através da igreja. Então, nós somos instrumentos desta metodologia. Então, nós fazemos Deus se presentificar no mundo. Não só com a Eucaristia, que o padre realiza, claro, com toda a Assembleia, mas no dia a dia da vida. Nós temos a importância de tornar Deus presente na vida do irmão, né? Então, isso é o que esperar. E essa presença é real. É real. Não é simbólica. Não é simbólica. É real. Verdade. É bonito quando você fala sobre isso, essa metodologia. É também tão importante a presença de pessoas que nos apontam o caminho, como João Batista, pessoas que estão dispostas a também dar a sua vida para apontar esse caminho. Para quem nos acompanha na Rádio Excelsior e também no YouTube, Lucas faz parte da pastoral vocacional da Arquidiocese. Hoje é um desafio muito grande você alcançar o coração do jovem que chega com anseios grandiosos de querer ser isso, querer ser aquilo, ou até corresponder a um desejo do pai e da mãe, não magoá-los de certa forma. Esse alcançar o coração dos jovens, que muitas vezes vem com o coração marcado por experiências não muito positivas, jovens que vêm com traumas muito grandes. E você encontra jovens assim numa pastoral vocacional. Você tem feito um trabalho belíssimo, a gente está no seminário, a gente acompanha também isso. Como é? Eu fico assim, um pouco curioso. Claro, a gente também encontra o Padre Ricardo lá. Como é a sensação de você tocar no coração de um jovem? Porque no seu caso foi uma pergunta. Quem aqui quer ser padre? A mesma coisa aconteceu comigo, um colega, vamos ser padre? Eu disse, bora. E ali eu senti uma paz tamanha, uma paz que eu não consigo explicar. Como é ser essa pessoa que lança essa pergunta para o jovem, e o jovem às vezes toma aquele susto,
Oi, mas também tem jovens que correspondem. Não sei se já teve alguma experiência dessa de você lançar uma pergunta e o jovem corresponder e até entrar no seminário. Deve ser uma experiência incrível, porque isso é satisfatório. Isso é ser padre. Isso já é ser padre. Exato. Verdade. Isso é interessante. Eu estou na pastoral vocacional há 2 anos. Ano passado, o coordenador da pastoral vocacional era o padre Alberto e o padre Franklin, né? E um dia eu estava assim, tão cansado, tão frustrado, porque o nosso trabalho na pastoral vocacional é um trabalho de formiga. Então a gente trabalha aqui um pouquinho, mas a gente não vai ver nossos frutos. Isso não gera uma frustração, porque eu fiz 2 anos pastoral em paróquia. A resposta é imediata. Você marca uma formação com os catequistas. Então, você vê aí 30 catequistas. Um encontro de Um jovens. encontro de jovens, Todo você vê mundo. os jovens. Então, assim, você tem um feedback. Um retorno. Um retorno. A pastoral vocacional não te dá nenhum. Meu Deus. Então, assim, isso é frustrante. E aí eu falei com o padre Alberto. Padre Alberto, o segundo nome da pastoral vocacional deveria ser Pastoral da Frustração. Aí ele se desesperou. Falou, por que você está dizendo? Eu falei, padre, a gente trabalha muito, mas a gente não vê resultado. Aí ele acalmou meu coração. Ele falou, mas esse é o trabalho que eu sinto também, de formador. Estou aqui formando você, mas não vou ver o resultado imediato. É um processo. E aí eu fui compreendendo que essa é a lógica do reino de Deus também. O importante é semear. Né? Nosso Senhor fala, e de lançar as sementes. O fruto, né? Outros vão colher. Né? Então, quando você fala assim, de não tem uma resposta imediata dos jovens, mas eu nunca deixo de semear. Essa é a questão. Encontre um jovem, nós que somos seminaristas, fazemos pastoral nas paróquias, a gente não deixa de semear. E sabe qual é a principal semeadura? É o testemunho. Porque quantos jovens, às vezes, falam com outros sobre a gente, falam assim, nossa, como eu admiro aquele seminarista, como eu admiro aquele padre. Então, assim, eu já recebi coisas assim, né? Leonardo que inclusive já fez parte do podcast, ele já testemunhou comigo. Lucas, conheço um jovem lá da paróquia Bom Pastor, o jovem mandou áudio para ele, falou assim, quando eu olho para Lucas, eu tenho um desejo de ser padre. Eu nem sabia, eu não conhecia nenhum jovem. Olha então, só. assim, mas não colocando a gente, porque realmente nós somos apenas instrumentos, mas aquilo que Deus faz a partir da gente. Então, assim, estar na pastoral vocacional é um pouco dessa sensação. Você não tem uma resposta imediata, mas você confia na graça. Né? Ano passado, o Breno estava também comigo, Breno Macedo. Nós fizemos uma pastoral, nós íamos em tudo que tinha jovem dessa arquidiocese. Jornada dos Crismandos, nós fomos na renovação carismática. Tudo, coroinhas, a gente ia para semear, sabe? E assim, esse ano nós não temos jovens do ano passado que foram tocados, mas quem sabe futuramente possam ser, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Agora, o importante, primeiro um recado para os jovens, e aqui eu deixo um recado. Precisa ter coragem de se desafiar, minha gente. Não tenha medo, não. Sabe? Às vezes a gente acompanha vocês vão, mas quando chega na hora de dar o passo, vocês têm medo? Não tenham medo, não. O Senhor não tira nada da gente. E outra coisa, confie na graça. Porque o que acontece? A gente pensa assim, será que eu vou ser padre? Faça a experiência com o Senhor. Deixa Ele te conduzir. Eu nunca queria imaginar que chegaria até aqui. Mas a mão dele foi me guiando. Isso é importante. Confie nele. Deixe que ele faça a obra. Se ele te chama... Então, é isso que a gente tem que confiar. Se abandonar em Deus. E deixar ele levar a gente. Sabe? Então, nosso trabalho é ser instrumento. Né? Rezar muito. Então, quando a gente está numa pastoral, por exemplo, eu sempre levei muito a sério. Quando eu estava na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mata Escura, Padre Augusto confiava algumas pastorais para a gente acompanhar. Eu levava para minha oração pessoal aquelas pastorais. Porque é responsabilidade minha. Mesma coisa com os vocacionados. Eu sempre rezo pelos vocacionados, sempre peço ao Senhor vocações. Porque quem está esse ano não sou eu. O próximo ano pode ser algum de vocês. Aí a responsabilidade maior de vocês. Não que eu vá deixar de rezar pelas vocações. Mas cada um está responsável por alguma coisa, porque o Senhor confia. Então, assim, nossa primeira missão é rezar. Depois ser esse sinal, essa presença do Senhor no meio desses jovens. Né? A vigília vocacional a gente teve. Que espetáculo. Conte Foi lindo, um pouco. lindo. Vigília vocacional tivemos no dia 31 de agosto. Fiquei no desejo de ir. Não foi pude. assim, foi.
Quem foi, pode botar nos comentários quem foi, porque realmente Comente, vale a viu? pena Obedeça. testemunhar essa grande graça, que foi a vigília vocacional. Nós começamos aquela coisa, será que os jovens vêm? Vieram, cerca de 200 jovens. Muito jovens. Lotou a igreja. Muito jovens. Onde foi a vigília, Lucas? Foi na Capela Sagrada Família, na Cúria. Então, nós começamos 10 horas com a missa, fomos até 6 da manhã. Foi uma experiência, desculpe assim, fantástica. Por quê? Porque os jovens, não foi aquela coisa que eles receberam, mas eles se entrosaram na vigília. Eles participaram, nós engajamos os jovens em tudo, né? Em tudo. E assim, para você ter noção, no final da vigília, eles falaram, mas já acabou, a gente... Por que não estende mais um pouquinho? A gente não pode, porque vai ter missa, né? O padre Danilo, da Rádio Excelsior, seu capelão, né? Ele já estava até chegando. Então, assim, ia ter missa 7 horas. Nós terminamos e os jovens ficaram, tiramos foto, conversamos. Passaram a noite em claro, em adoração, em oração. Tivemos um momento lindo que foi o lucernário. As luzes todas apagadas da igreja, eles com velas na mão, a gente cantando. Lindo. Tem as fotos no Instagram da Pastoral Vocacional e também do seminário, que o seminário repostou com a gente. É bom acessar, né? Fala aí qual é o arroba. O arroba da Pastoral Vocacional é PastVoc Salvador, né? Coloque lá, pesquise no site da Arquidiocese ou do seminário, no site não, no Instagram, e vocês vão achar, né? Sigam a gente, vocês vão acompanhar, gostar. Então, qualquer informação que você queira saber sobre a Pastoral Vocacional, jovens que vocês conheçam, vocês que nos acompanham, ou você mesmo, jovem que nos está escutando e assistindo, é só entrar no seu Instagram, PastVoc Salvador. E você vai entrar lá, vai ver todas as informações, quem procurar. Afinal, como o Lucas disse, Deus não nos tira nada, Deus nos dá tudo. Pablo, isso é incrível, viu? Verdade, é forte. Lucas aqui hoje, estamos hoje com o seminarista da Arquidiocese de São Salvador, Lucas Almeida. O papo com o seminarista está fantástico. Lucas tem o dom da comunicação, futuramente, quem sabe, um papo com o padre. Já se tornou íntimo da câmera aqui. É verdade, percebi a desenvoltura. Fico feliz com isso, irmão. É bom fazer parte dessa família de padres comunicadores. Já estou falando até com um padre potencial. Lucas, você falando sobre a questão vocacional, é muito interessante porque o nosso podcast surgiu também com esse intuito de fomentar a cultura vocacional em nossa arquidiocese. E aqui nós vamos vendo que vocação ainda é um tema muito restrito à pastoral vocacional. Isso é muito triste porque ainda temos uma experiência pastoral em nossas paróquias, em nossas comunidades, onde certos temas só são falados ali, abordados dentro daquela pastoral específica. Família, na pastoral familiar, a questão da catequese só na catequese, questão de jovens só na pastoral da juventude ou setor juventude. E assim a gente vai vendo uma experiência pastoral muito fragmentada. Qual a experiência de realmente ter essa cultura vocacional e como assim construir essa cultura vocacional dentro das paróquias? Essa pastoral de conjunto. Ótimo. Esse tema foi algo muito trabalhado ano passado, no ano vocacional. Ano passado foi o ano vocacional. E se falava muito desse termo, cultura vocacional, que deve estar impregnado no nosso coração, esse tema cultura vocacional. Por quê? Porque a igreja, ela entende que todos os batizados são chamados a alguma coisa. E realmente assim é. Na igreja tem espaço para todo mundo. Ninguém está de fora, né? Então, a igreja compreende assim. A questão é fazer com que nós, cristãos, cada batizado, se entenda como chamado por Deus a fazer alguma coisa. Não só a fazer, mas a ser alguém dentro da comunidade cristã. Então, essa é a questão da pastoral vocacional. Então, no ano passado, falamos muito de cultura vocacional. Dom Sérgio, aqui na nossa arquidiocese, cravou muito esse termo. Inclusive, em algumas reuniões ele falou, Dom Walter também, que acompanha a pastoral vocacional, promover na arquidiocese uma cultura vocacional. Agora me diga, é justamente isso que você fala. Não tem como uma pastoral vocacional promover sozinha a cultura vocacional na arquidiocese. É preciso que seja um trabalho abraçado por todos. Todos precisam se sentir chamados. Todos precisam entender que precisam fazer com que os outros se sintam chamados. Porque é isso que a gente fala. Nós devemos promover as vocações. Às vezes dando aquela cutucadinha, mas não só, é trazendo a consciência de que
Por exemplo, uma coisa que a gente vê claro em nossas paróquias, né? Quem é catequista vai entender muito bem isso. O jovem está no grupo de crisma. Termina um grupo de crisma e sai da igreja. Não. O jovem termina o grupo de crisma porque ele recebeu o sacramento da crisma para ser missionário do Senhor, ungido pelo Espírito para ser missionário, assim como o Senhor Jesus no seu batismo, ungido pelo Espírito Santo, a pomba que desce, né, o sinal do Espírito, o ungiu para quê? Para a evangelização, para a sua proclamação do reino. Então, a mesma coisa os crismandos. Então, assim, o jovem não deve ser crismado para sair da igreja, ao contrário. Deve se engajar em uma pastoral, em um movimento, em se inserir na comunidade. Qual é o meu lugar na igreja? Nós devemos nos perguntar, qual é o meu lugar na igreja? Pronto, pastoral da comunicação, aqui, por exemplo, né? A gente falando sobre isso. Pastoral da comunicação, é um grupo de jovens, né? Pastoral família. Qual é o meu lugar na igreja? Então, descobrir esse lugar. Quando eu descubro o meu lugar na igreja, eu preciso descobrir aquelas vocações chaves, que são estados de vida, que a igreja me chama a se engajar. Quais são elas? Primeiro, o matrimônio. Né? O matrimônio, que é uma vocação. Aí a gente pensa, mas muita gente, até não cristãos, se casam, etc. Como é que é uma vocação? A questão da vocação matrimonial é viver como sacramento do matrimônio. Porque a família cristã é chamada a viver de um modo diferente, um modo de sacramento. O esposo que se doa à esposa e a esposa que se doa ao esposo, como Cristo se doou à igreja, a igreja se doa a Cristo. Então, assim, a família cristã tem uma vocação específica, né? Então, assim, os nossos jovens precisam descobrir a beleza do matrimônio num mundo que hoje, muitas vezes, critica o casamento, critica a família, é aversa à criação de filhos. Então, assim, nós temos um mundo hoje assim, mas a nossa fé continua a gritar e continuará sempre. São João Paulo II foi uma grande voz que se levantou para dizer assim, a família é essencial. Se uma sociedade está desfalecendo, é porque as nossas famílias já se desfaleceram. Então, assim, o matrimônio. Depois, o sacerdócio, né? Que é esse caminho que eu estava falando aqui agora, que muitos jovens podem se perguntar, será que não é o ministério sacerdotal, o ministério presbiteral que Deus te chama? Será que não é para um segmento mais próximo dele? Né? Porque a questão é essa. Todos seguem Jesus, todos os cristãos seguem Jesus, né? Mas o padre, o consagrado, é chamado a segui-lo mais de perto. E assim foi desde sempre, porque Jesus chamou muitos. A gente viu os 72, os 12. Os 12 era o grupo mais próximo, porque tinha uma missão específica. Não é porque Jesus amava menos os outros, mas chamou alguns para uma missão específica. Então, os padres, por ter uma missão específica, que é o presbiterato, eles são chamados a seguir Jesus mais de perto, para alimentar depois esse povo também. Então, não há dicotomia, mas há comunhão entre toda a comunidade eclesial, que é a igreja. Depois, a vida consagrada religiosa, né? Então, assim, quer ser um frei, quer ser um monge, quer ser uma freira, quer ser uma consagrada, né? A vida secular também, a consagração secular que nós temos hoje. Então, assim, nós temos várias experiências de um estado de vida. Para que Deus te chama? Essa cultura vocacional precisa se impregnar nas nossas vidas, nas nossas paróquias, né? Nós precisamos ter isso muito forte. É verdade. É interessante porque a pastoral vocacional, ela só vai ver ali em alguns encontros, assim, vigília vocacional, encontro de coroinhas, mas você está todos os dias ou toda semana ali com os jovens da sua paróquia. Seja você catequista, seja você pai, mãe ali, que está ali, né, coordenador de algum grupo. Então fale sobre a importância de cada vocação, fale sobre como é viver a beleza de cada vocação e aponte esse caminho para que os jovens possam fazer esse discernimento, essa escuta sincera do Senhor para saber o que Deus deseja de cada um deles. Não é, Paulo? Afinal, a pastoral vocacional ela só é vocacional porque existem pessoas. Exato. Não pode ser uma pastoral vocacional sem pessoas. Por isso que, se eu estou aqui com o Lucas, a pastoral vocacional está aqui. Se eu estou com fulano, a pastoral vocacional está ali. Não é uma pastoral apenas única, como os meninos falaram,
mas é uma pastoral que está inserida em outras. Afinal, onde tem pessoa, tem pastoral vocacional. Lucas, a gente queria saber, a gente sempre tem esse costume também aqui no nosso podcast, Verdade. um fato curioso da sua vida, engraçado assim. Kaique nos contou um, que não assistiu de Kaique, volta lá no Reprise, é chique, né? No Reprise, lá na Arquidiocese de Salvador, no YouTube, e assiste, Landerson também. Um fato curioso que aconteceu no seminário. Claro, tem muitas coisas que tem que ficar nos bastidores. Coisas que a gente entende, né, Paulo? Quebrar copo, fazer essas coisas assim, não Que precisa. é o comum, não precisa contar. Porque senão o reitor vai saber. Mas tem com certeza algum fato para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais, ver que o seminário não é aquela coisa quadrada, mas tem momentos também que a gente se diverte. Landerson mesmo contava que deu um susto em um seminarista, que o menino quase teve um infarto. Então, são coisas que, como a gente falou sobre a pastoral vocacional, entre pessoas. E também o nosso seminário também é entre pessoas, entre homens. E sempre tem algum fato curioso. Conta, Lucas. Com certeza, você viveu, você tem mais tempo aí de seminário do que a gente, ó. Mesmo sendo novo, pode nos contar diversas experiências. Sim, sim. Tem muita coisa interessante, né? Mas eu lembro de 2 fatos. Um eu não estava muito envolvido, não. O outro eu estava mais. Não sei, o que Kaique contou foi da sopa, não? E Acho que agora... não. Acho que não. Esse da sopa é interessante. Padre Lorival era nosso formador propedêutico. E um belo dia, a cozinheira da época, ela fez uma sopa batida. Né? Uma coisa interessante. Não foi essa, não. Essa é nova. Fez uma sopa batida. E a gente tava recém-chegado do seminário e tudo. Para Lorival, quem conhece, sempre muito sério, pontuava as coisas, etc. Então, a sopa não estava nada saborosa, né? Estava, assim, uma situação que não era o costume de se fazer assim. Eu não sei porquê. Até ele ficou sem saber o porquê a sopa foi feita. Escabriado. Por quê? No dia a dia, o nosso jantar sempre foi, graças a Deus, nunca tive... Porque, às vezes, o seminário tem fama de que é comida ruim, né? Não de Salvador, viu? Se outros são assim, não sei. Graças a Deus, a gente não tem esse problema. É verdade. Nesse dia, a sopa foi uma sopa batida. Eu não sei se ela errou a mão, enfim. Ela serviu sopa, enfim, o jantar. Quando a gente serviu, tomou a primeira colher de sopa, sabe aquela situação de cada um olhar pro outro e falar assim, gente, que sopa é essa, sabe? E para Lorival na mesa, né? Para Lorival. Aí a gente começou a murmurar, né? Da sopa, que sopa ruim, que sopa ruim. Então, assim, foi uma situação constrangedora. Ao mesmo tempo, a gente foi levando aquilo na graça. Mas depois a gente recebeu um grande chabuto para Lorival. Um grande chabuto para Lorival. E ele jogou duro em cima da gente porque ele recordava pra gente, né? O povo que saía do Egito e que terminou murmurando com a comida, né? Depois de tempos, ele falou... Eu entendo vocês, aquele jeito dele, todo mundo sabe. Realmente a sopa não estava boa, né? Mas não precisava murmurar, etc. Então, assim, foi um momento que, eu não digo engraçado, mas foi um fato curioso no seminário, porque foi minha primeira ideia, assim, realmente eu estou em um lugar diferente, né? Em que até as coisas, quando não acontecem do jeito que eu quero... eu preciso rever a partir da ótica cristã. Tudo é formativo, né? Tudo é formativo, incrível. seminário. Tudo é formativo. Tudo é formativo. O outro fato, que aí eu acho que é mais interessante... Rapidinho, Lucas. Sim. Eram quantos? Nós éramos 22. Tudo ali no CVDL. No CVDL. Porque nós tínhamos a Diocese de Alagoinhas conosco, a Diocese de Bonfim e a Arquidiocese de Salvador. E Cruz das Almas foi criada no ano que nós estivemos lá. Foi no ano de 2017. A Diocese de Cruz das Almas foi criada. E aí 2 de Salvador passaram para a Cruz das Almas, né, naquele período. Entendi. Mas eram 22 seminaristas. Né? E outro fato foi no final do ano, no último dia, a gente tinha umas bombas de São João que tinha guardado, enfim. Padre Lorival já estava descansando. E aí eu falei assim, nossa, tanta bomba que a gente poderia tocar bomba, né? Aí todo mundo, você é louco, o formador já está dormindo, como é que vai tocar bomba? Eu falei, não, a gente poderia fazer a experiência. Aí a gente tocou a bomba, só que estava trancada
a grade do lado de fora da parte de baixo. Em cima estava aberto, mas a gente queria tocar embaixo. A gente tocou a bomba na frente do banheiro da casa. Jesus. E o que conhece a CVDL tem um eco imenso, cara. Imagine Padre Lorival descendo as escadas porque a bomba tinha explodido. Daquele jeito, né? Atordoado, coitado. Aí chegou lá e falou... Aí, a primeira pergunta. Que bagunça é essa? A primeira pergunta. Quem tocou a bomba? Né? Eita, e agora? Tinha sido eu que tinha tocado. Aí eu falei, ô padre, hoje é o último dia de seminário, vamos relaxar um pouquinho, não sei o quê. Já sabia que tinham passado pro seminário maior, né? Todo mundo. Foi até uma surpresa, todo mundo passou, graças a Deus. Então, assim, foi um momento engraçado. Ele terminou que ele riu, com a gente ficou um pouquinho ali, depois falou assim, mas não toca mais não, porque a gente precisa descansar, tá? Mas aí a gente fez essa molecagem, né? Essa brincadeira, assim. Então foi um fato interessante, assim, no seminário, curioso. Realmente, o Padre Lorival tem muitas histórias no seminário com o Padre Lorival. Ah, você pegou também, não foi, Padre Lorival? Foi. No meu tempo foi Padre Alberto já, não foi? Sim. A gente chegou a morar com o Padre Lorival. Vivi uma vez uma experiência com o Padre Lorival que foi assim. Eu saí, né, tarde, tava perto, fui ao banheiro e a luz ligava o sensor, né? Exato. E Padre Lorival costumava vestir todo de preto. É. E aí, quando eu saio, ó quem tá na porta pra saber. Eu não ouvi pisada, não ouvi nada. Quando a luz ligou, assim, acendeu. Padre Lorival, padre! O que foi, rapaz? O que foi aí? Tava fazendo o quê? Eu falei, meu Deus do céu, coração. Quer me matar? E a gente sempre ouve histórias dentro do propedêutico. O espírito tá ali. O espírito, O espírito de fulano. Não precisa dizer quem é o fulano. tem um espírito ali e tal. Aí você fica, meu Deus do céu. Ainda tem esse medo de que a gente fica, eu vou sair, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Mas é muito interessante. É um período de muito amadurecimento, muito crescimento espiritual. É interessante. Lucas, o Lucas que entra hoje, ou que sai hoje do seminário, melhor dizendo, é o mesmo que entrou? É e não é. Responder filosoficamente, né? É e não é. É na essência, né? Porque o Santo Padre, por exemplo, Papa Francisco fala muito isso, não perder as raízes, né? Nós devemos sempre ter essa consciência de onde viemos, né? Onde está ali a nossa raiz. Colocar o pé no chão, né? Ao mesmo tempo, não se contentar com o que eu era ontem. E aqui falando do início do seminário, do que eu era 7 anos atrás, não posso me contentar. Porque nós estamos em um processo de formação. Então, se fosse o mesmo Lucas, teria alguma coisa errada. Aí, com certeza, eu não iria ser padre. Porque aquele Lucas não tinha as virtudes necessárias para o sacerdócio, para o presbiterato. O Lucas de hoje, não sei. Né? Quem vai dizer isso são os formadores e o bispo. E a igreja. Mas, a igreja, né? A igreja que vai dizer isso. Mas, assim, é um outro Lucas. É um Lucas maduro, a idade também conta, né? Humano. Mais humano, mais espiritual também, né? Mais próximo do Senhor. Porque, assim, a gente entra no seminário, pelo menos eu entrei, né? Muito novo, né? Eu entrei com 17 anos, então, assim, eu tinha uma visão de igreja diferente, né? Assim, eu tinha uma visão da vida diferente, né? Então, poucas coisas, né? Por exemplo, eu nunca trabalhei de carteira assinada, assim, eu ajudava minha mãe no mercado, que ela tinha, minha mãe tinha um mercadinho, mas assim, também esporadicamente, meu pai já tem um comércio também, então, mas que me ajudava mais lá era meu irmão. Mas assim, nunca trabalhei carteira assinada também, eu saí do ensino médio direto para o seminário. Então, assim, muita coisa eu não tinha vivido, experimentado ou conhecido, né? Então, assim, ao longo desses anos, eu fui amadurecendo na fé e na humanidade, né? Porque o sacerdote precisa ser perito em humanidade, nos diz o Papa Paulo VI. Ele fala sobre isso. Então, assim, nós devemos ser peritos em humanidade, mas também peritos nas coisas da fé. Nós estamos aqui para isso, né? Então, assim, é o mesmo Lucas? Sim, em sua essência. Né? Esse Lucas extrovertido, esse Lucas alegre, esse Lucas que gosta de fazer várias atividades, esse Lucas que ama a igreja, esse Lucas permanece. Mas é um Lucas hoje mais profundo, mais maduro, mais responsável, mais livre em responder certas coisas, em se conhecer. Por exemplo, uma coisa que eu trago no seminário, aquela pergunta primeiro que você fez. O autoconhecimento. Nossa Senhora, quanta coisa que eu não conhecia de mim mesmo quando eu entrei.
E hoje em dia eu conheço profundamente, né? Porque é um trabalho realmente assim de mina, né? O minerador, ele vai na mina e precisa bater na pedra, ele precisa cavar, ele precisa lavar a pedra. Então, mesma coisa nós no seminário, né? A gente aprende para a vida. Então, hoje é e não é, né? É e não é. Porque, como eu falei também, estamos sempre em processo. Então, o Lucas de hoje, né, é um Lucas perfeito, um Lucas então já não precisa mudar. Não, completamente. Se eu achar isso é porque realmente eu não fui formado em nada, né? O Lucas de hoje é um Lucas que tem consciência de que precisa ser formado cada dia mais para ser cada vez melhor, né? Então isso é importante. Essa pergunta é muito válida. Que bom. Só para atualizar o pessoal que está em casa, que nos escuta na Rádio Excelsior, que ficou até aqui nesse momento, CVDL. Tem muita gente perguntando. Centro Vocacional Dom Lucas Moreira Neves, né? Ele fica ali atrás da Rádio Excelsior, atrás da Cúria. Era onde os meninos que chegavam com o desejo de ser padre iam para chamado propedêutico, é o chamado propedêutico. A gente falou um pouquinho também sobre esse período na entrevista da semana passada. Busca lá com o padre Danilo Pinto, foi uma entrevista também maravilhosa. Hoje o CVDL está alugado, né? A prefeitura como asilo de idosos, como asilo, né? Isso. Lucas, infelizmente, o papo está chegando ao fim. É uma pena. Foi tão rápido. Passa rápido. O papo aqui, ele é assim, dinâmico. Muito dinâmico. E quando a gente conversa, quando a gente começa com uma pergunta, começa com outra, e falar sobre a sua vida. Isso é o papo. O pessoal de casa quer conhecer quem é o entrevistado. E hoje o pessoal de casa conheceu. Claro, sabe quando você bebe um golinho do café para saber se o café tá bom? Eles perceberam que o café Lucas é bom. Acho que Gostei dessa analogia. Pronto. O povo de casa, como daqui a alguns dias, alguns meses, Padre Alberto vai apresentar, tendo consultado o povo de Deus, declaro que é digno desse ministério. Assim seja. Assim seja. O povo está assim. Esse aí vai ser um bom padre. E vai estar em casa tá falando isso. E vai voltar como diácono e como padre aqui no Papo com Seminarista. Estamos à disposição. Não pensa que acabou, não. Estamos à disposição. Não, vale a pena sempre salientar, né? A importância disso daqui, né? Desse quadro e tudo do que a gente faz. Porque tudo isso não é só simplesmente falar à toa da vida dos outros, mas é saber um pouco da experiência de cada um que teve com Deus. Aqui nós falamos muito disso, da experiência que a gente teve com Deus e com as pessoas. Porque ter experiência com as pessoas também tem experiência com Deus. O Senhor habita nelas e fala através delas, né? Então é de valorizar muito este quadro, que vocês continuem perseverando e aumentando sempre mais pessoas que possam vir aqui e também contemplar, assistir, conhecer. Tá bom? Esse podcast vai parar lá em Cruz das Almas. Vai sim. Assim vai bombar. Certeza, Lucas a gente tem um apelido, gente. A gente pode falar, né? Lucas Galego. A gente colocou esse apelido porque tem outros Lucas também no seminário. A gente ficou conhecido como Lucas Galego. É um apelido carinhoso. Carinhoso mesmo. É um grande irmão. Lucas, em um minuto, deixa uma mensagem para as pessoas que nos acompanham neste momento sobre a vocação, a questão da pastoral vocacional, a experiência vocacional, se vale ou não a pena. Deixa uma mensagem olhando para aquela câmera. A sua câmera favorita. Pronto, que eu já estou íntimo dela. Então, mensagem breve, mas que eu quero tocar o seu coração. Dizer que a experiência com o Senhor é única, é pessoal e é profunda. Você precisa conhecê-lo cada vez mais. Nunca se contente de conhecê-lo um pouco. Conheça cada vez mais. A experiência que eu fiz com ele só me acrescentou. Se você fizer uma experiência com ele, vai te acrescentar também. E aos jovens, reforço a mensagem que eu já deixei. Não tenha medo. O Senhor não nos tira nada, dá tudo. Isso quem fala é São João Paulo II, o Papa Bento XVI repetiu. Então, o Senhor não vai te tirar absolutamente nada, mas vai te dar uma vida maior, mais elevada, mais plena, mais completa, mais humana. Você precisa conhecê-lo. Então, Deus te abençoe muito. Siga os passos do Senhor Jesus. Lucas, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso Papo com Seminarista.
E a todos vocês que nos acompanharam até este momento, muito obrigado. Quero desejar uma boa semana para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Este foi mais um Papo com Seminarista. Fiquem todos com Deus.